Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha Jornalistas Livres, Mídia Livre e outros canais que a gente transmite pelo Face e também pelo YouTube. Nós estamos aqui na Casa Vermelha, recebendo nosso querido médico Mário Mamed, que vai bater um papo conosco. E a gente vai logo começando agradecendo a vocês pela audiência. Curta, comente, se inscreva no nosso canal. Espalhe o nosso vídeo. Agradecemos a audiência tanto do exterior como aqui do Brasil. É um canal de resistência, é um canal democrático e que defende a liberdade de expressão. Mário, você que é a primeira vez que está no nosso canal aqui na Casa Vermelha, fala um pouquinho da tua vida. Quem é Mário Mamed? Bem, de maneira muito objetiva, eu sou médico de formação profissional, com especialização em ortopedia. A minha militância, fora o período da ditadura, que cada jovem teve envolvimento dentro das suas possibilidades, alguns foram para situações de confronto, outros ficaram em situação de resistência, outros procuraram de alguma maneira viver aquele momento, atravessar aquele período difícil. Mas a minha militância política, efetivamente, é mais destacada, começa no Sindicato dos Médicos, quando nós tentamos aqui no Ceará, no movimento chamado Movimento de Renovação Médica, fazer uma política diferente para a categoria e na categoria. Inclusive, ampliando o espaço de luta para trazer outras categorias da área de saúde para um grande movimento unificado, objetivando conquistas mais relevantes para todas as categorias. Isso foi um momento muito interessante. Esse movimento tinha uma dimensão nacional, foi muito forte no Rio, na Bahia, em São Paulo, aqui no Ceará, Pernambuco, e renovou as instituições médicas da época, conselhos, sindicatos, associações da categoria médica. Bem, dessa militância termina despontando meu nome como possível ocupante da direção do Instituto José Frota, que é o principal hospital de urgência do JF, em função de eu ter participado ativamente, através de um comitê médico, depois um comitê da saúde, em apoio à candidatura da Maria Luísa Fontinelli, primeira prefeita do PT eleita nas capitais brasileiras. Esse é um marco histórico que a gente deve sempre ter como referência. Pois bem, dessa participação na campanha, da participação nesse comitê, que teve um papel destacado, nós fomos chamados a dirigir o hospital de pronto-socorro, que naquela época era uma autarquia de 5 hospitais. IJF Central, que é o chamado Frotão, e 4 unidades periféricas, Parangaba, Messejana, Antônio Bezerra e o bairro João 23. E eu aceitei na premissa de que, como pior do que estava, não poderia ficar. O hospital vivia uma situação muito dramática e tinha a compreensão e o compromisso com a prefeita de que eu teria a liberdade para montar uma equipe de boa qualidade que realmente se empenhasse em superar aquela dificuldade e mostrar a importância do hospital para a comunidade médica, para a comunidade de um modo geral. Esse trabalho resultou frutífero. E aí, filiado já ao PT, eu tenho uma passagem muito breve pelo PDT, do processo de democratização. Ajudei a viabilizar aqui burocraticamente a refundação do PDT. E dessa passagem breve eu terminei fazendo a opção pelo PT, já que eu estava na administração e começava a ter um vínculo mais forte com o Partido dos Trabalhadores. E o meu nome foi indicado para candidato a prefeito de Fortaleza em 1989, uma candidatura heróica para marcar posição para que o PT tivesse candidato e pudesse ocupar o espaço televisivo e fortalecer as candidaturas do candidato a vereadores. Logicamente não fui eleito, fiquei na faixa de 5%, mas cumpri a missão da melhor maneira possível. E aí, novamente, o meu nome é ventilado para uma possível candidatura a deputado estadual. Resumindo, fechando, eu fui deputado estadual de 91 a 98. No primeiro mandato, a bancada era eu sozinho, eu era líder de mim mesmo, a bancada tinha somente eu. Na segunda bancada, tinha a participação já de 2 valorosos companheiros, o Arthur Bruno e João Freire. Fizemos um mandato já de bancada. E tivemos coisas importantes, tanto do ponto de vista da inserção social, da luta social, como da praxis parlamentar. E por 8 anos sequenciados, coisa que nunca houve na história do Parlamento do Ceará, eu ocupei a condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos, que deu feição e foi a bandeira do meu mandato.
Mário, você participou do governo federal, petista, Foi. né? Com a tua experiência, como é que você fala do projeto Mais Médicos e a retirada e as consequências para a população mais pobre do Brasil, onde a saúde pública chega e a falta desses médicos? Eu participei do primeiro governo Lula, isso é uma coisa que eu lembro e guardo com muita honra, com muita alegria. Eu acho que é um dado importante do meu currículo, da minha participação no PT e no governo Lula, na condição de secretário adjunto da Secretaria Especial de Direitos Humanos. O ministro era o Mário Miranda, mineiro, pessoa formidável, deputado federal e muito identificado com a luta dos direitos humanos. Tem um trabalho formidável, todo o Brasil sabe disso. Eu era adjunto merecedor da sua confiança. Então, na verdade, a gente fazia quase que uma dobradinha. Ora estava o Nimário, ora estava o Mário, e a gente teve a condição de ampliar, de potencializar as nossas presenças fora de outros companheiros, como Pedro Montenegro, como o Júlio Marim. Enfim, nós tínhamos uma presença muito grande, de uma dimensão muito forte da Comissão de Direitos Humanos. Na área de direitos humanos, você se preocupa com tudo que é direito à vida. E um dos direitos que eu me preocupei muito, que foi também parte importante do meu mandato, foi a questão da saúde. Saúde como direito de vida, saúde como vida com qualidade, saúde como um direito inarredável ao lado de outros direitos que potencializam, que permitem, melhor dizendo, uma condição adequada de vida e o reconhecimento da cidadania. No Brasil, nós temos uma exclusão social que é assustadora, é preocupante, é imoral, é indecente. Você pode adjetivar de várias maneiras, mas é uma exclusão social que nega direitos fundamentais a grande parte, hoje, mais de 50% da população brasileira. Essas pessoas vivem no desemprego, vivem em condição de subhabitação, vivem como moradores de rua, vivem como trabalhadores rurais ou pessoas que moram no campo sem qualquer perspectiva de qualquer ascenso social, e essas pessoas vivem com condição de renda muito baixa, ou seja, no estado de pobreza extrema ou miséria. Nenhum país do mundo vai para frente com uma condição dessa, uma condição com um perfil social desse. E uma coisa que é muito atingida quando a desigualdade social é muito perversa, uma desigualdade social em nossa sociedade, duas coisas voltam como se fosse um bumerangue. Ela volta sob a forma de adoecimento, de padecimento da condição de saúde, e volta sob a forma de violência. São os dois retornos que impactam com maior percepção a sociedade e também incomoda a sociedade. Conviver com pessoas doentes, conviver com o estado de miséria e conviver com a situação de violência que resulta dessa miséria. Pensando nisso, já bastante embrionado no governo da Dilma Rousseff, ela implementou mais médicos e abriu inscrições para médicos brasileiros. É bom que eu diga isso com muita ênfase. A primeira prioridade era para médicos brasileiros que quisessem participar do programa Mais Médicos. Depois, médicos brasileiros formados no exterior, que pudessem vir participar do programa, se assim o desejassem. Médicos estrangeiros que pudessem participar do programa. E, por fim, vieram, depois de não conseguir alcançar o universo de médicos suficiente para o programa, através de um convênio de cooperação, de uma relação cooperativa entre governo brasileiro, Organização Pan-Americana e governo cubano, vieram para cá os médicos cubanos. Isso gerou um estado de guerra com a categoria médica. Numa visão ruim do ponto de vista corporativo, numa condição ruim do ponto de vista de como se portou, foi extremamente agressiva com os cubanos, foi extremamente manipuladora dos acontecimentos, criou a história, difundiu uma inverdade, dizer que o Brasil tinha desprestigiado os médicos brasileiros para atrair os cubanos, para fornecer dinheiro para a ditadura dos cachos, e aí usa a expressão ditadura com muita facilidade, até porque não conhece a realidade cubana, e não conhece a importância da medicina cubana na prestação da atenção básica à saúde em vários países. Foi uma relação péssima. E eu devo dizer que quando eu fui a Cuba, e já fui a Cuba 4 vezes, inclusive passei 3 meses no Hospital Franco-País, fazendo curso de fixadores ortopédicos, eu fui tratado como um irmão.
eu frequentei casa de cubano, eu tive acesso a todos os lugares que eu quis ter acesso. Eu circulava no hospital, eu tinha relação com todos os chefes de serviço, acompanhado do que houve aqui no Ceará, quando na escola de saúde o tratamento que os médicos cubanos receberam, tiveram, assim, o tratamento teve uma repercussão nacional quando foram agredidos, chamados de escravos de cubano, escravos e macacos. Seria imperdoável isso. Então é uma visão equivocada, até o equívoco é tão patente, é tão perceptível hoje, que o programa Mais Médico, com o outro apelido dado por esse governo que está fazendo tanta besteira, que está fazendo tanta tolices, né, e não está preocupado com a condição de vida do povo, com a condição de saúde do povo, botou um outro apelido, outro nome, Médicos pelo Brasil, Médicos para o Brasil, uma coisa assim qualquer, mas não consegue preencher os espaços rurais, os espaços de difícil acesso e os espaços de longa distância. Então, na verdade, da cultura médica se percebe, se depreende, se percebe o seguinte: a formação do médico brasileiro está muito voltada para a especialização. A formação do médico brasileiro é uma formação de um caráter muito urbano. A experiência rural é muito pequena. E a legislação brasileira não faz o que é feito nos países, de, ao terminar a formação do curso médico, o médico é destinado a prestar serviço por 1 a 2 anos, aonde necessário for, pela demanda social e pela determinação do Estado, no sentido de aperfeiçoar o sistema de saúde e fazer sua penetração rural em áreas distantes. Pagamos um preço alto, mas o preço mais alto é pago pela população que ficou desassistida até hoje. Quais são os frutos do Mais Médico, governo Dilma? Olha, eu gostaria de ter acesso a informações que fossem quantitativas, mas eu acho que cada vez mais essas informações não dependem da boa vontade do governo brasileiro, do Ministério da Saúde atualmente. Seguramente eu posso dizer que o primeiro contato entre o paciente e o médico na área rural, ele é extremamente benéfico, porque o paciente se sente assistido. O paciente tem a quem se dirigir para ouvir as suas queixas. Na atenção básica, 85%, às vezes até 90% da demanda das queixas de saúde são demandas que se resolvem pela atenção no ouvir, atenção no tocar e atenção em dar um adequado encaminhamento com coisas simples, orientação alimentar, orientação de higiene, chás e remédios caseiros disponíveis na nossa cultura médica do saber popular. Isso equaciona cerca de 85% a 90%. Os 10% ou 15% que restam são encaminhados dentro do sistema de saúde, pela prefeitura, pelo poder local, para o nível de atenção secundário. Então, seguramente, eu acredito sinceramente que reduziu mortalidade infantil nessas regiões, reduziu mortalidade materna, melhorou a assistência ao parto, melhorou a atenção à saúde mental, melhorou a atenção ao idoso, melhorou a atenção à gestante. Eu não tenho nem dúvida. Agora, eu gostaria de poder responder, mas não tenho essas informações. Nós devemos procurar essas informações junto à OPAS ou junto ao próprio Ministério da Saúde, se desejar e tiver a boa vontade de relatar essa experiência, coisa que eu não acredito. Você viajou para Cuba, você até falou em off comigo uma vez. Tua experiência, como é que funciona a saúde em Cuba? Olha, Cuba vive uma situação de um bloqueio há 60 anos, mas decidiu colocar como prioridade absoluta 2 questões que são pilares na construção da cidadania: saúde, o acesso ao sistema de saúde, atenção à saúde, nos 3 níveis. Logicamente, ela se dedica com mais ênfase, com mais eficiência na atenção básica. Mas Cuba tem bons serviços em áreas especializadas. O hospital Fran País é um grande hospital de ortopedia de qualidade. O hospital Hermanos Almeireiras é um grande hospital de várias especialidades. Então, nós temos que primeiro considerar essa questão da dedicação, da prioridade dada com condição absoluta, inclusive acesso às medicações que lhes são necessárias. Quer dizer, nenhum cubano morre no abandono, nenhum cubano morre sem ter condição de assistência médica. E os indicadores cubanos se equivalem aos indicadores do Canadá e indicadores da Inglaterra.
É preciso que se diga disso, porque isso é um dado que não pode ser negado, não pode ser questionado, embora muitos estreitos politicamente e uma radicalidade que não aguenta qualquer discussão séria, diz que esses dados são manipulados. Mas esses dados são absolutamente verdadeiros. A mortalidade infantil em Cuba, mortalidade materna, a expectativa de vida, longevidade com qualidade de vida, atenção à população, ela é inegavelmente muito exitosa. A outra área é a educação, ou seja, nenhuma criança em Cuba está fora da escola, nenhuma criança em Cuba. Nenhuma pessoa deixa de ter o acesso ao ensino fundamental e acesso à faculdade, às vezes mais do que a faculdade. O cubano é um povo culto, o cubano é um povo que está informado dos acontecimentos em todo o mundo. O cubano conversa sobre os mais diversos assuntos com fluência. É um povo que tem uma cultura muito forte, não só musical, mas uma cultura humanística bastante relevante, né? Então, é um país que tem essa tomada de posição, vivendo sob a condição de um bloqueio perverso. Eu diria mais que perverso, ele é indecente, ele é imoral, porque se fosse de caráter político, os Estados Unidos não manteria relação com a Cuba. Se fosse de caráter ideológico, não manteria relação com o Vietnã. Se fosse de caráter moral, não manteria relações com várias ditaduras que ele, inclusive, apoia. Então, é um bloqueio perverso e imoral que submete um povo a um estado de carência de toda a natureza. O cubano tem que lidar permanentemente com situações de muito equilíbrio no aporte de todos os seus bens de consumo. E o consumo cubano é um consumo de baixa monta. Não há um consumo supérfluo, um consumo desnecessário, um consumo impulsionado por propaganda ofensiva, de querer mostrar que você não vive seu tênis da Nike, por exemplo. Então é um povo simples, que vive de maneira simples, mas com uma característica muito forte. É um estado de uma certa pobreza do ponto de vista de consumo, mas de muita altivez e de muita dignidade. Ele diz sempre o seguinte: os americanos jamais vão voltar a mandar em Cuba. Os americanos jamais vão ter em Cuba o que eles tiveram no passado. Eles serão bem tratados como turistas, nós receberemos muito bem, nós temos o povo americano como irmão, mas não queiram, enquanto poder político, espezinhar a nossa nação. Nós temos direito à autonomia, nós temos direito aos nossos destinos. Então, essa é coisa muito clara, né? Muito clara. E agora eu vi isso com mais clareza ainda, que foi nas comemorações dos 60 anos da tomada do quartel de Moncada. Foi um momento belíssimo, e você vê o orgulho do cubano, a dignidade cubana, quando canta os seus hinos nacionais, as suas canções revolucionárias. Ô Mário, você pode tomar um cafezinho aqui enquanto eu agradeço o internauta pelo carinho conosco, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo lá no nosso canal, que nos apoia tanto Democracia Participativa, PT Ceará, Mídia Livre, Jornalistas Livres. O internauta comentando pergunta para você: lá tem liberdade, você viajou para lá, você pode filmar tudo, lá não é a ditadura, o Mário? Como é que você responde? É tão interessante essa questão da ditadura. É um termo usado, sobretudo, pelo poderio americano quando lhe convém. Quando lhe convém chamar, adjetivar os governantes latino-americanos, os governantes que fazem uma visão mais social-democrata no exercício do poder de ditador, eles fazem isso com facilidade enorme e a mídia repercute, né? Ela nunca se refere ao Nicolás Maduro como o presidente Nicolás Maduro. Ela se refere ao ditador Nicolás Maduro, né? E a mesma coisa acontece com os irmãos Castro. A ditadura dos irmãos Castro, a ditadura do Fidel. Não sabe sequer o nome do presidente atual de Cuba, mas continua dizendo que é a ditadura dos irmãos Castro. A questão da democracia ela tem que ser olhada de acordo com a realidade de cada povo. Cuba saiu de um estado ditatorial extremamente perverso, que foi a ditadura do ciclo, do ditador chamado Machado. Depois o ditador, que me fugiu o nome agora, meu Deus, o segundo ditador. O último era Fulgêncio, né? Fulgêncio, obrigado, deu uma falha aqui no HD. Então, o Fulgêncio Batista foi ditadura que
assassinou jovens, simplesmente pelo fato de andarem na rua em grupo de 5, 6, metralhados na rua. Né? É um termo antigo, uma lacraia dos Estados Unidos, um governo extremamente corrupto. Cuba era um bordel dos Estados Unidos. O poder foi tomado por uma revolução que ceifou a vida de muitos revolucionários. Então, se houve um confronto armado para tomar o poder, depois, em nome da democracia ao modelo americano, à vontade americana, você entrega o poder de volta para aquele que derrubou, para aquele que você conseguiu afastar do poder. Eu andei em Cuba onde eu quis, eu participei de todas as atividades do hospital, eu fui a cinemas, fui a teatros, eu não vi repressão na rua, eu vi um povo tranquilo, um povo aberto, um povo simpático, um povo que recebe muito bem. Agora, claro está que é um Estado forte. É um Estado de partido único, um Estado socialista que tem o comando das rédeas do processo político. Ou seja, não há como ser tolerante para as pessoas que discordam e querem fazer todo um carnaval no sentido de denunciar a ditadura, porque ela não consegue atender, intitulada de ditadura, não consegue atender às suas necessidades, os seus sonhos de desejo, os seus sonhos de consumo. Então, eu acho que é uma diferença muito grande você intitular ditaduras como uma questão cubana é intitulada hoje, sem conhecer aquela realidade. Ou seja, não dá para baixar a guarda em Cuba, vivendo aquela ilha a 100 milhas na altura dos Estados Unidos. Depois de atos de terrorismo, atos de sabotagem, atos perseguitórios. Inclusive, eu estava lembrando agora, eu pude visitar o Museu da Denúncia, onde eles coletaram todos os documentos possíveis, alguns documentos do Estado americano, conseguiram isso, e está lá exposto os atentados que aconteceram, aviões cubanos, os atentados que aconteceram em hotéis de turismo, os atentados que aconteceram por sabotagem da lavoura, os atentados que aconteceram que mataram pessoas importantes em Cuba. Então, nada disso é considerado, mas é fácil intitular a ditadura cubana. Ô, Mário, o maior legado, já que nós temos o Lula momentaneamente livre, né, quanto à ditadura fascista do Jair Bolsonaro, não coloca ele novamente na cadeia, o maior legado do governo do Lula e Dilma, na tua opinião? Eu acho que os dois governos, principalmente o primeiro governo Lula, o primeiro governo Dilma, porque o segundo governo Dilma praticamente foi todo o processo de construção de impeachment, de construção de discurso, de construção de relato no sentido de condenada pelo conjunto da obra, e a votação de impeachment foi aquela palhaçada ridícula, que certamente deve ter sido muito criticada pela consciência mundial, porque foi uma coisa totalmente avacalhada. Eu estou votando pelo impeachment pela minha mulher, pela minha filha, pelo meu padrinho, pela minha madrinha, pelo pastor. Então é uma coisa muito ridícula, né? Mas eu acho que o grande legado durante os 8 anos de governo Lula, depois 4 anos de governo Dilma, foi ter garantido ao povo brasileiro o direito de se sentir um povo digno, garantir ao povo brasileiro o direito de ter uma boa imagem no exterior, garantir ao povo brasileiro, sobretudo aqueles que viviam em condição de extrema pobreza, um mundo pleno de possibilidade de ingressar no trabalho, possibilidade de ter uma vida social mais alargada, possibilidade de você ter o seu filho na universidade, possibilidade de você ter a sua casa como espaço de habitação que uma política social lhe conferiu, pelo fato de você ter direito de cidadania. Eu acho que essas possibilidades que o governo abriu e as políticas sociais que foram implementadas, elas foram muito significativas. E isso trouxe muito incômodo àqueles que vivem ainda na cultura da escravatura. Eu vi comentários muito duros de dizer, agora só o que faltava é minha empregada. Agora, por causa dessa lei do PT, ela quer ter carteira assinada. A minha empregada agora não aceita dormir em casa. Como é que eu vou para o cinema com meu marido? A minha empregada agora não aceita isso ou aquilo. Está cheio de direitos. Ora,
Esse direito é um direito básico de um trabalhador que trabalha em qualquer tipo de atividade laboral, em qualquer espaço que lhe seja conferido, o direito de trabalhar para conquistar um salário, conquistar uma renda mensal para se prover. E, no entanto, a elite brasileira, a chamada dondocas, reagiram duramente. Foi uma das coisas que mais incomodou essa elite, foi a lei da empregada doméstica. Como é que você analisou a saída do Lula, as 3 falas do Lula, né, no dia lá em Curitiba, depois lá em São Bernardo do Campo, e agora o show que ele deu lá em Recife, que foi um belo discurso? Como é que você analisa como um médico de esquerda, consciente, analisa a fala do Lula nas 3? Primeiro, é bom que a gente não se canse de dizer da capacidade de resistência e resiliência do Lula. Foi preso, sem provas, julgamento manipulado, por um juiz que agiu de maneira absolutamente tendenciosa, por um Ministério Público que usou de artifícios para gerar provas, mas não gerou provas, gerou convencimento. O fato é que Lula foi condenado e passou 580 dias preso. Esse homem nunca baixou a guarda, embora tenha perdido a sua esposa, Marisa, casamento longo, companheira de luta, companheira de toda a trajetória pessoal e política e social. Perdeu o netinho, um dos que conviveu mais com ele nos últimos tempos, porque praticamente morava na sua casa. Perdeu o irmão, que para ele era um pai. Todas essas perdas, além da prisão, foram muito pesadas, muito significativas. E ele conseguiu resistir a tudo isso. O Lula sai, como ele mesmo disse, como nós percebemos, sai maior, sai bem maior. Sai bonito, sai perdeu peso, está elegante para valer. Como ele disse, da prisão conseguiu uma coisa formidável, que foi uma namorada, e é tão maluca que ele falou, é tão doido que quer casar, e aceita casar comigo, não quer casar, não, aceita casar comigo. E a pessoa que cresceu do ponto de vista espiritualmente, do ponto de vista intelectualmente, muito, ou seja, o crescimento do Lula durante a sua trajetória nos últimos anos, mas particularmente durante o período que ele ficou na prisão, por disciplina, por apoio de pessoas importantes, por material de leitura que lhe foi repassado, pelo seu desejo de leituras a quem ele pediu livros importantes do ponto de vista da formação política, da percepção de mundo, de reflexão. Tudo isso tornou o Lula uma pessoa muito maior, uma dimensão muito maior do que o Lula que entrou na cadeia 580 e poucos dias atrás. Isso incomoda muito os golpistas, isso incomoda muito o pessoal que está em torno desse governo fascista, esse governo manipulador, esse governo montado na mentira e com o discurso do ódio que está implementando. O Lula não demonstra ódio, o Lula faz críticas duras. O discurso dele em São Bernardo foi um discurso duro. O Lula não está para fazer panos mornos, fazer banho-maria, fazer delicadezas gratuitamente, né, porque tem que ser o Lulinha, paz e amor. O Lula não está, ele sabe que sofreu, e mais ainda, ele sabe o que é que está sofrendo o povo brasileiro, grande parte desse povo enganado, manipulado pelas fake news, pelas mídias sociais, pela grande mídia e pelo discurso que levou a configurar o PT como um partido de desonestos que estavam dilapidando a riqueza nacional. Quando o PT deixou o governo com 380 bilhões de dólares com recursos, senão a coisa estaria pior. A situação vem se agravando e o Lula tem denunciado isso. O Lula saiu da prisão para ficar ao lado do povo brasileiro, não foi para ficar em casa. O Lula saiu da prisão, essa era a sua vontade, para ir para a luta, para ir para as ruas, para mobilizar pessoas. Porque esse é o papel histórico que lhe está reservado. O Lula não é uma pessoa que vai se acomodar. O Lula, retiraram tanta coisa dele, que eu repito aqui, aquele banner que tinha no Chile, nos retiraram tudo, inclusive o direito de ter medo, né? Inclusive o sentimento do medo. O Lula retiraram muita coisa dele, mas não retiraram a dignidade, não retiraram a coragem, não retiraram a disposição de luta, de ir para as ruas, de dialogar com esse povo, de abraçar esse povo. É impressionante as manifestações de afetividade que o Lula dá e recebe quando está em contato com esse povo, porque ele realmente tem um amor muito grande.
pelas pessoas. Ele conhece muita gente. Quando a gente andava por aí nas campanhas no Ceará e outros lugares, acompanhei uma caravana da cidadania, ele sabe o nome das pessoas, ele sabe das pessoas pelo nome. Isso é uma coisa muito gratificante. Então, a característica dele, e ele foi conduzido pela história, conduzido pela prática política, conduzido pelas circunstâncias a aumentar a sua grandiosidade, o seu papel grandioso de líder, não só brasileiro agora, mais ainda. O Lula hoje é a expressão latino-americana e com... Pode tomar um cafezinho, se você quiser, Mário. Agradecendo a grande audiência, você internauta do Nordeste, do Sul, Sudeste, aqui todos brasileiros são bem recebidos, com um sorriso, com afeto, com um abraço, com um cheiro. Aqui nosso canal é o canal de todos, não há discriminação. E você também que está nos acompanhando no exterior, dê uma dedada no like, clique, se inscreva, acompanhe, comente, compartilhe, distribua esse vídeo dessa nossa conversa com o nosso querido Mário Mamed, médico aqui cearense, diretamente da Casa Vermelha, que nos segue toda semana para a gente bater um papo. Mário, e a nossa querida Dilma? Como é que você fala um pouquinho da nossa Dilma? Ela foi injustiçada 2 vezes. Como é que você vê a nossa querida ex-presidenta Dilma Rousseff, golpe de 16? Aqui ela foi injustiçada, não tem mais, não para mais nenhuma sombra de dúvida. O processo foi manipulador, o processo foi construído, as pautas bombas, né, que o Congresso botou, a sabotagem que fez em torno de aprovação de qualquer coisa de interesse do governo, portanto, interesse da sociedade. Pautas relevantes para a sociedade foram travadas, foram bloqueadas. Relatos e denúncias absolutamente infundadas, né? Denúncias essas que tiveram a contrapartida na negação pelo próprio Tribunal de Contas da União. Havia a denúncia e a perícia do Tribunal de Contas disse: não é verdade isso. A questão das pedaladas fiscais foi outra manipulação terrível, porque se fosse crime, esse crime havia sido cometido repetidas vezes, com a reincidência muito grande pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo próprio Anastasia. Ou seja, há um recurso de natureza do orçamento nacional, de conduzir o processo orçamentário e os gastos do governo, em que você muitas vezes é obrigado a lançar mão de recursos para depois repor esses recursos ao devido lugar. Ou seja, a acusação maior era ter usado um dinheiro que não era do Bolsa Família para pagar o Bolsa Família. O Banco do Brasil fez o adiantamento, o Banco do Brasil ou Caixa, ou dois, eu não me lembro bem, e essa acusação não tinha qualquer sustentação, porque ela não poderia assistir pessoas vindo do interior do estado, às vezes andaram 5 quilômetros para receber o Bolsa Família e bater com a cara na porta do banco. Então paga e eu reponho de imediato. Isso foi feito por vários governos. Então, injustiçada, retornando ao fio da meada, ela foi. Como eu disse anteriormente, o julgamento do impeachment foi uma coisa vergonhosa. Eu fiquei com vergonha de ser brasileiro. Eu fiquei com vergonha do que acontecia ali. Eu comecei a sentir náuseas e preferi sair de onde eu estava para ir para casa e não assistir o restante do impeachment, porque nós sabíamos que o resultado estava dado. É uma mulher corajosa, é uma mulher de uma resistência já comprovada desde a época que foi presa, foi torturada, e resistiu a tudo isso, e resistiu todo o processo muito, muito violento que aconteceu com ela, até a configuração do impeachment e depois. É uma pessoa que, sendo do PT, e o PT continua a tentativa de destruição do PT, que a questão do PT não era só derrotar eleitoralmente, não era só a derrota política, interessava a ultradireita, interessava aos bolsonaristas, interessava a interesses em esferas internacionais que tramaram contra o golpe, ajudaram ao golpe, né? O que interessa agora, eu me perdi um pouco, mas desculpem, mas
não interessava só a derrota eleitoral do partido e a prisão do Lula. Interessava muito mais a destruição de um projeto de esquerda na América Latina e aqui no Brasil. E na América Latina, por extensão, o PT tem um papel muito importante na condução desse processo político. Então interessava, como continua interessando, a derrocada, a destruição do PT. Isso envolve a Dilma. É tanto que agora, recentemente, ela foi chamada a depor, criminalizaram que ela estava sendo chamada a prestar esclarecimento sobre o processo tal, corrupção tal, e ela estava sendo chamada como testemunha que iria, se quisesse, prestar depoimento. Então você vê que processo de tentativa de destruição das lideranças petistas, outra liderança de centro-esquerda, das lideranças sindicais, das lideranças sociais importantes, continua acontecendo na mesma intensidade. Cabe a nós a resistência e cabe a nós agora a ofensiva. O Lula foi bem claro nisso. Não adianta só ficar reclamando ou ficar em casa ou ficar digitando nas redes sociais. Interessa ir para as ruas para resistir e ir para a luta, ou seja, ir para um papel ofensivo. Senão, nós vamos assistir a uma coisa que para mim é muito preocupante. Ou seja, na política, a essência da política é o diálogo. É a capacidade de você dialogar com os contrários, com aquele que tem posições diferentes das suas, conflitantes com a sua, para que esse conflito possa ser mediado pelo bom diálogo e você possa sair mais engrandecido dessa discussão e avançar. Se o diálogo é negado, se o espaço de diálogo não é permitido, se o ódio é a expressão do governo e de quem é contra o PT, o tempo todo, numa alta mediação, ou seja, nós não podemos assistir calados, silentes e com uma certa pouca responsabilidade política que isso venha acontecer. Porque se houver ausência do diálogo, não houver esse espaço permeável, se a sociedade não estiver consciente do que está acontecendo, eu tenho a impressão, como já vi em alguns escritos do Eugênio Aragão, de que nós vamos evoluir fatalmente para a condição de convulsão social, desgastamento do tecido social. E seguramente as pessoas de bom senso não desejam isso. As pessoas de bom senso desejam superar esse momento adverso se os nossos inimigos que querem nos destruir permitirem ainda alguma possibilidade de diálogo. Senão, a história vai nos mostrar qual foi a evolução desse processo. Ou seja, seguramente, se você retira a política do espaço do diálogo, como espaço dialogal, você assiste à evolução do conflito para a violência. Violência essa não desejada. Antes da minha pergunta final, duas, agradecendo a você, internauta. Antes eu vou fazer a pergunta para o Mário. Mário, diga para o nosso internauta uma dica de um livro, certo? E as suas considerações finais. A gente pode ter uma segunda conversa na próxima semana ou daqui a 2 semanas, vai depender de você. Internauta, a gente agradece a você o carinho e o prestígio da sua audiência. Curta, comente, compartilhe. Nós queremos chegar a 100 mil inscritos. O canal chegando a 100 mil inscritos, a gente vai ter um rendimento legal para a gente comprar os equipamentos. E aí a gente pode ter mais tecnologia para a gente fazer um trabalho com mais eficiência. Mário, vou acrescentar mais a última pergunta. Importância das mídias alternativas nessa trincheira contra o fascismo. Das mídias. Eu acho absolutamente necessário. Ou seja, nós estamos numa situação tal, diante da manipulação da mídia tradicional, da grande mídia, da PIG, como é intitulado. Nosso querido Paulo Henrique. Tem uma expressão que foi cunhada pelo Paulo Henrique Amorim. Nós estamos diante de uma situação tão difícil, eu não consigo mais ouvir, sem nenhum viés de radicalidade ideológica. Eu não consigo mais assistir a TV Globo, por exemplo. Não consigo mais. A Bandeirante, a outra é a Record, a Bandeirante. Eu não consigo mais assistir. Ou seja, às vezes eu me sinto privado da informação porque eu não quero ser desinformado. Eu não quero estar sentado no sofá sendo manipulado pela mídia. Eu comentava com você antes da gravação de que essa questão do petróleo está chegando ao Nordeste brasileiro, com o impacto que está chegando, e agora se alastrando para Sergipe, descendo mais para a região Sudeste, é tratado de maneira tão leviana, porque o problema é grave. Aí diz, vestígios de petróleo chegaram às praias do Ceará.
manchas de óleo chegaram a Pernambuco. Está chegando manchas de óleo na região do Delta do Parnaíba. Não dão a gravidade, a dimensão da gravidade, que esse problema está realmente em curso. Não, em Hong Kong, diz o seguinte: os que estão na rua lutando pela democracia, aí dão bem ênfase, estão lutando pela democracia, porque a China é comunista. Mas quando tratam dos chilenos e quando tratam dos acontecimentos que envolvem a população indígena, população andina na Bolívia, que foi vítima de um golpe perverso, cruel, que ceifou muitas vítimas e vai ceifar outras mais, diz o seguinte: o vandalismo, os movimentos de vandalismo no Chile e movimento de vandalismo na Bolívia é bem diferente o tratamento. Seria a manipulação tal que eu me sinto mal. Então eu prefiro não ser informado por essas emissoras de televisivas da grande mídia, para não ficar desinformado e não ficar imbecilmente sentado no sofá sendo obra da manipulação. Então eu acho que vocês fazem um trabalho heróico, um trabalho grandioso, um trabalho com um nível de dificuldade muito grande, um trabalho com muita coragem. Porque não é brincadeira você colher a notícia, colher o fato, filmar o acontecimento, filmar a passeada, filmar a violência policial, filmar tudo que está acontecendo nesse país, o que está em curso, e depois elaborar tudo isso para fazer chegar a milhares e a milhões de pessoas. Eu digo milhões porque realmente a vontade é essa, é fazer com que isso aconteça em larga escala. Eu também estava comentando contigo a diferença de informação que eu tive quando eu estava em Cuba, e eu tinha a oportunidade de ouvir a Telesul diariamente, de 8 às 9, o noticiário da Telesul. Você vê o que está acontecendo na América Latina, na América Central. Aqui eu não sei de nada. Aqui eu não sei de nada. A notícia é tão filtrada, que só passa aquilo que torna-se de uma dimensão tão grande que não pode ser acobertado mais. Ou seja, se a questão da Bolívia não tivesse chegado à dimensão que chegou, talvez fosse apenas uma ligeira referência no Jornal Nacional. Se a questão do Chile não tivesse chegado à dimensão que chegou, também fosse o motivo de comentário até de rodapé. Então, não há como assistir. O que exige de vocês uma dedicação cada vez maior, exige de nós, sociedade, uma colaboração cada vez muito maior. Colaboração estarmos disponíveis para vocês, colaboração estarmos de alguma maneira contribuindo, porque isso tem um custo, e esse custo precisa ser suprido. Mas eu elogio muito o trabalho de vocês, é um trabalho absolutamente necessário. E do livro, nós estamos terminando, já abusamos dos nossos ouvintes, dos nossos que estão nos assistindo. Eu li um livro agora, recente, que eu tinha vontade de ler há muito tempo, e fui buscar na estante virtual. O nome do livro é Soldado Absoluto. É a biografia do general Henrique Teixeira Lott. Eu sempre tive vontade de conhecer um pouco mais desse homem, que tem uma passagem muito relevante na história brasileira, sobretudo naquele período do pré-golpe, do golpe do Juscelino, golpe do Getúlio, toda aquela trajetória complicada que foi a história do Brasil. E eu recomendo, quem quiser entender a história que hoje acontece, faça um esforçozinho para ler esse livro. O Soldado Absoluto, biografia do general Henrique Teixeira Lott. Coloca no site da estante virtual, recebi com menos de uma semana, devorei a leitura, porque não dá para parar. O valor? Eu acho o valor, você compra por R$20, R$15, R$30, em torno disso aí, de os bens conservados. Eu até diria, recomendo a todos vocês, mas recomendo principalmente, e aqui eu não estou com nenhum sarcasmo, eu estou falando sério, eu recomendo principalmente aos militares brasileiros, diante dessa situação de dilapidação do patrimônio brasileiro, diante dessa política de entreguismo, de subserviência, de capachismo, de fazer o presidente brasileiro e seus filhotes fazerem continência para a bandeira americana, e sabe, a subserviência, o capachismo é muito grande. Eu fico perguntando, onde estão os militares nacionalistas? Então, a leitura desse livro é fundamental para todos nós compreendermos um pouco da história brasileira daquela época, para podermos compreender a época de hoje, porque tem muita similitude, tem muita parecência, a dinâmica é muito assemelhada. A dinâmica que alimentou os golpes contra o Getúlio, contra o Juscelino, a ditadura militar e os acontecimentos de hoje são muito assemelhados e têm uma conexão muito grande. Os fatores de causação são muito parecidos. E aí é uma recomendação que eu faço principalmente aos nossos companheiros militares
de viés nacionalista que não aceita o entreguismo que está em curso hoje no Brasil e a destruição do nosso patrimônio que custou tanto esforço para o nosso povo. Suas considerações finais. Então, só agradecer muito, pedir desculpa pelas minhas falhas, o de hoje foi um pouco atribulado, né? Os assuntos que você levantou, alguns são polêmicos, como a questão cubana, eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente se aprofundar mais, até porque hoje o bloqueio norte-americano a Cuba tornou-se muito mais duro. Quando eu estava lá, os cubanos estavam exultantes, estavam chegando diariamente aos portos de Havana os grandes cruzeiros vindo dos Estados Unidos. Cruzeiro de grande porte, aquele turismo que você passa o dia na ilha, no fim do dia vai embora, então dorme no hotel, no dia seguinte você volta para o barco e vai seguir seu destino, porque isso é um aporte de dinheiro significativo e a ilha é muito bela, o patrimônio arquitetônico, o patrimônio histórico lá é muito interessante, patrimônio cultural, a alegria, as danças e tudo isso aí. E hoje recebi algumas fotografias do Porto de Havana sem nem um navio turístico. Turismo de americanos, que estavam gostando de ir à ilha para conhecer a realidade cubana, gostando de ir à ilha para conhecer aquele patrimônio, aquelas belezas. Então, era todo dia 1, 2 grandes cruzeiros, afora gente que vinha de avião. E com o bloqueio, hoje o Porto de Havana é um porto desabitado. Qual é a consequência disso? Qual é o desejo disso? Ou seja, se há um endurecimento com os nossos irmãos cubanos, e há digamos, uma perseguição aberta à Nicarágua enquanto Estado, enquanto país, se há uma perseguição aberta aos governos sociais da América Latina, aos governos com viés socialista, os governos mais comprometidos com as suas populações carentes, então é preciso entender um pouco mais dessa realidade para saber como nós nos portaremos verdadeiramente como irmãos, porque as situações da América Latina exige uma irmandade maior entre nossos povos.